preciso te atualizar sobre a chance de De La Cruz trocar o Flamengo pelo River Plate. Traz detalhes dessa história e fala também sobre Cuadrado, jogador que já foi atacante, hoje atua como lateral e quer defender o Flamengo em 2025. Quero te falar também sobre Hugo Souza. O goleiro resolveu se pronunciar sobre a possibilidade de ficar ou não no Corinthians para a próxima temporada. Já Bruno Henrique virou alvo de uma investigação da Polícia Federal e do Ministério Público, que bateu na porta da casa dele e também no Ninho do Urubu na manhã dessa terça-feira. Preciso atualizar ainda sobre a FIFA apresentando as regras do Super Mundial de Clubes do ano que vem, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Neymar. O atacante brasileiro, grande esperança de título na próxima Copa do Mundo, fez nessa segunda-feira a sua segunda partida desde a volta de uma lesão no ligamento cruzado do joelho, mas ele acabou machucado. 27 minutos depois de entrar, ele acabou deixando o gramado, saiu andando, não se sabe ao certo o motivo. A afirmação do pessoal que cobria a partida na ESPN é de uma pancada. Neymar havia entrado aos 58 minutos na vitória do Al Hilal por 3-0 contra o Istiklal, time do Irã, partida da Champions Asiática, vitória fácil do Al Hilal jogando dentro de casa, 3 gols do Mitrovic. Neymar havia voltado na rodada anterior da Champions, entrou nos minutos finais com 77 minutos. Agora, Jorge Jesus decidiu colocá-lo em campo antes. E ele foi bastante caçado, várias entradas fortes, até mostrou uma boa qualidade, mas estava fugindo das divididas. De qualquer forma, saiu contundido, ainda estou atrás de mais informações. Durante o programa do Nicola, a partir das 7 da noite, a gente atualiza o quadro e conta se a lesão é grave. Só para complementar e contar também que com a vitória o Al Hilal se manteve com 100% de aproveitamento na Champions Asiática. Quero falar agora sobre a chance de De La Cruz deixar o Flamengo. Informação que vem da TNT Esportes da Argentina dá conta de que o De La Cruz não está confortável nem feliz no Flamengo e que cogitaria deixar o clube para voltar para o River Plate na próxima temporada. Mas a própria matéria argentina faz uma constatação óbvia: o grande problema é financeiro. O Flamengo desembolsou 18 milhões de dólares, estou incluindo nessa conta pagamento de comissão e impostos, para tirá-lo do River Plate. Operação das mais caras da história do futebol brasileiro, quarto reforço mais caro em todos os tempos. River Plate certamente não tem essa capacidade financeira. O Flamengo nem cogita, por exemplo, emprestá-lo para o River ou para qualquer outro clube. De La Cruz, que se recupera de uma lesão na coxa, tem convivido com problemas. Desde a volta da Copa América, ele não esteve em 10 dos 23 jogos disputados pelo Flamengo. Só para acrescentar em relação ao Fla e ao De La Cruz, 38 partidas, 2 gols e 5 assistências. Você liberaria o De La Cruz em quais condições? Toparia fazer negócio por ele? Só mais uma em relação ao Flamengo, jogo na quarta-feira contra o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, e o Felipe Luiz tem afirmado para pessoas próximas que não pretende poupar jogadores, mesmo levando em consideração que no próximo domingo tem a partida de volta da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Hora de falar sobre o Super Mundial de Clubes. A FIFA fez uma série de revelações sobre como é que vai funcionar o torneio, marcado para 15 de junho a 13 de julho do ano que vem nos Estados Unidos. Serão 32 times divididos em 8 grupos, ou seja, 4 times para cada grupo. Os 2 primeiros passam de fase e a partir daí a gente passa a ter mata-mata a partir das oitavas de final. Importante lembrar que o primeiro critério de desempate nessa fase de grupos será o confronto direto. Então, se por exemplo o Palmeiras cair num grupo com o Porto e eles terminarem empatados em segundo colocados, na segunda colocação, quem tiver feito o melhor resultado no confronto entre eles passa para a próxima fase. Outra coisa legal que eu queria contar para vocês: empate no mata-mata representa prorrogação, em caso de novo empate, decisão por pênaltis. Dos 32 times que disputarão o Super Mundial, só um ainda não está definido, falta a definição do campeão da Libertadores. O Atlético Mineiro e o Botafogo se enfrentam em jogo marcado para 30 de novembro, quando a gente vai conhecer o último clube classificado. Serão 4 brasileiros: o Fluminense, o Palmeiras e o Flamengo já estão garantidos. Bora falar agora sobre Cuadrado, informação exclusiva. Certamente vocês vão lembrar desse atacante colombiano, 36 anos de idade, que hoje joga como lateral. Passou pela seleção colombiana por muito tempo, também vestiu a camisa da Juventus da Itália por mais de 8 temporadas.
Nas últimas temporadas esteve primeiro na Inter de Milão e agora defende a Atalanta. A informação que eu quero contar para vocês é que o Quadrado pretende jogar no Flamengo e ele fez esse recado chegar aos dirigentes do Fla por meio do Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, que foi seu parceiro durante muitos anos na própria Juventus. O Alexandro levou o recado aos dirigentes do Fla, que ficaram de analisar as possibilidades para, eventualmente, em caso de interesse, apresentarem uma proposta. Só para explicar um pouquinho do momento do Quadrado, jogador que se mudou para a Atalanta na atual temporada, o time é o terceiro colocado no campeonato italiano, mas o Quadrado não tem sido muito utilizado, são 7 partidas na atual temporada. Com a camisa da Juventus foram 314 partidas, com 27 gols marcados. O contrato dele na Atalanta se encerra em junho de 2025 e se o Flamengo demonstrar interesse, não descartaria a possibilidade até de uma rescisão de contrato com a Atalanta para chegar ao rubro-negro em janeiro do ano que vem. Vale a lembrança de que o Flamengo tem para esse setor Wesley e Varela, os dois podem deixar o clube. O Wesley praticamente negociado na metade do ano, na última hora o acordo acabou caindo. Só para completar sobre o Flamengo, Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley não viajaram para Belo Horizonte e estão fora do confronto do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro nessa quarta-feira no Independência. Um provável Flamengo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Alan, Pulgar, Alcaraz e Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Preciso atualizar vocês agora sobre Hugo Souza. O goleiro permanecerá ou não no Corinthians para 2025? Ele foi perguntado sobre o tema depois da vitória do Timão por 2-0 contra o Palmeiras na Neoquímica Arena nessa segunda-feira. A resposta do Hugo, abre aspas, acho que isso é o presidente e a diretoria que vão resolver da melhor forma possível. Mas acho que eles não vão deixar que eu vá embora. Tenho certeza disso. Eu também não quero ir embora. E eu sei que isso vai ser resolvido da melhor forma possível, fecha aspas. Tem algumas partes super importantes. Do Hugo deixando claro a intenção dele em permanecer e confiando na palavra do Augusto Melo de que a questão com o Flamengo será solucionada. Só para vocês entenderem, contrato de empréstimo prevê a compra em 4 parcelas de 200 mil euros, totalizando 800 mil euros ou mais ou menos 5 milhões de reais. Corinthians insiste em fazer essa compra de maneira parcelada, alegando que não tem esse dinheiro momentaneamente. Já o Flamengo prefere receber a grana à vista e já recusou a primeira garantia oferecida pelo Corinthians. Na oportunidade, o Timão havia colocado como um fiador o contrato da Brax. O problema é que esse contrato da Brax já havia sido utilizado como fiador na compra do Mateuzinho e não garantiu ao Flamengo uma das parcelas que atrasaram. Só para completar, o Corinthians tem prioridade na compra do Hugo com essas condições especiais somente até 30 de novembro. Então isso precisa ser resolvido ainda nesse mês. E aí há um outro problema. O Timão acaba de sofrer um transfer ban que vai impedi-lo de registrar atletas pelas 3 próximas janelas, a menos que solucione uma dívida de 6 milhões e 900 mil reais com o Fabian Balbuena, zagueiro que foi à FIFA para processar o Timão. Bora mudar de assunto e falar sobre Bruno Henrique. O atacante do Flamengo virou alvo de uma investigação policial. Mais do que isso, uma operação da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público. Na manhã dessa terça-feira, policiais foram até a casa dele, até o Ninho do Urubu e até a Gávea para recolher uma série de documentos. Da casa do Bruno Henrique, por exemplo, levaram celulares e computadores. O Bruno Henrique virou alvo de uma investigação sob a suspeita de manipulação de resultado. O jogo em questão aconteceu no dia 1º de novembro do ano passado, partida entre Flamengo e Santos. O Bruno Henrique levou um cartão amarelo, depois de uma falta no Soteldo, reclamou e acabou sendo expulso, tudo isso aos 50 do segundo tempo. Como é que se descobriu ou como é que se levantou a possibilidade de o Bruno ter participado de um esquema de apostas esportivas? Constataram um volume muito grande de apostas em cartões para o Bruno Henrique. E depois foram fazer as ligações e constataram que várias dessas apostas gigantes vieram de pessoas próximas ao Bruno. Além dele, também estão sendo investigados o seu irmão, a esposa do jogador, o irmão do jogador, a cunhada do jogador e também uma prima dele, todos morando em Belo Horizonte. Temos de aguardar cenas dos próximos capítulos para entender como é que essa história termina. Outros jogadores que foram flagrados em situações como essa pegaram um gancho de até 1 ano de suspensão. 3 empresas estão disputando. Hoje surgiu uma notícia importante Hoje a Amazon Prime Video oficializou algo que a gente já vinha contando há algum tempo. Ela vai ser
responsável pela transmissão de 38 jogos da próxima temporada do futebol brasileiro, acordo com a LFU, tá? Então, só para lembrar, os clubes de futebol da Série A se dividiram em dois. A Libra, que vendeu seus direitos de transmissão para a Globo, por consequência, vão ter seus jogos exibidos na Globo, no Sport TV e no pay-per-view, se o pay-per-view existir. Já o outro grupo, a Libra, está vendendo os seus direitos de transmissão de forma fragmentada. Acordo com a Record para TV aberta, acordo com a Cazé TV para jogos transmitidos no YouTube, e hoje surgiu o anúncio oficial de um acordo com a Amazon Prime Video, que vai transmitir em seu streaming 38 jogos do campeonato, uma partida por rodada, tá? Acordo de 2 bilhões de reais por 5 anos. Estamos falando de 400 milhões de reais por ano. Um jogo por rodada transmitido de maneira exclusiva. Ainda há outras plataformas discutidas com a LFU. Ela, por exemplo, tenta vender direitos de transmissão para uma emissora de TV fechada, e aí a ESPN e a TNT são alternativas. Tem também a possibilidade do pay-per-view com a TV Globo, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho dos desdobramentos dessa história toda. O contrato se encerra em dezembro do ano que vem. A Nike não tem nenhuma intenção de perder o acordo que tem com o Corinthians, mas o presidente Augusto Melo tem feito algumas exigências. Ele quer um contrato que se aproxime do acordo com a Adidas do Flamengo, tá? O Flamengo é hoje o dono do maior contrato de fornecimento de material esportivo do país. Top 3 maiores atacantes da história: Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno e Romário, escreve o Anderson Carvalho. Tem novidade importante e ruim sobre o Bruno Henrique, talvez o grande assunto da terça-feira. A questão que envolve o Bruno Henrique. Ele tomou 2 cartões, um amarelo e um vermelho, na reta final de uma partida entre Flamengo e Santos, 1º de novembro do ano passado. E um site que fica acompanhando movimentos de valores e apostas altos identificou essa aposta como esquisita. Eles foram cruzar os dados e confirmaram que familiares do Bruno Henrique apostaram que ele tomaria cartão. Hoje, uma mega operação da Polícia Federal e do Ministério Público esteve na casa do Bruno Henrique, esteve também no Ninho do Urubu e na Gávea. Não entendi por que de ir para o Flamengo, qual que é a lógica de ir para o Flamengo, o que eles encontrariam no Flamengo que comprovaria a situação do Bruno Henrique. Para mim, essa parte é a mais inusitada da história. E aí, depois, à tarde, surgiram algumas outras informações, entre elas de que o STJD já havia sido avisado e entendeu que os valores apostados eram muito baixos, o que não mostraria qualquer coisa atípica. Só para vocês entenderem, foram 3 apostas que totalizam R$ 6.850, com um lucro de 13.850. Vale a lembrança de que o Bruno Henrique ganha na casa de R$ 1.300.000 por mês. Enfim, essa é uma das tretas da terça-feira. Bruno Henrique deve jogar a partida dessa quarta contra o Cruzeiro. O Flamengo e o Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Que mais? Pessoal, tem alguém escrevendo aqui que foi até o Ninho do Urubu e a Gávea para encontrar o Bruno Henrique. Não, eles foram às 6 da manhã, 6:30 da manhã, e o Bruno Henrique estava em casa. Na Gávea ele nunca estaria. No Ninho do Urubu até poderia estar, mas na Gávea, o que ele estaria fazendo na sede social do Flamengo? Enfim. William Bigode. Boa noite, Nicola. Tranquilo, dormi mal essa noite. Explica melhor para nós. O transfer ban do Corinthians impede que eles contratem o Hugo ou não? E o caso Rojas, eles pagaram? Vamos lá. O William Bigode, que é torcedor do Palmeiras, por isso a noite de sono difícil. Sobre o Rojas, ainda não há novidade. O Rojas entrou na FIFA cobrando tudo que o Corinthians lhe devia e tudo que ele tinha a receber até o fim do contrato, uma dívida de R$ 40 milhões. A tendência é que em breve o Corinthians seja notificado e tenha um prazo para pagar. Sobre o transfer ban, o Corinthians sofreu uma proibição de inscrição de atletas, tá? E essa proibição vale para as 3 próximas janelas até janeiro de 2026. Ela cai se o Corinthians chegar a um acordo com o Balbuena, responsável pela ação de R$ 6.900.000. O problema é que o Corinthians não tem dinheiro para pagar esses 6.900.000. Se tivesse, já teria resolvido o problema do Hugo. O Corinthians precisa pagar R$ 5 milhões ao Flamengo para comprar o Hugo em definitivo. A prioridade de compra do Corinthians se encerra em 30 de novembro. Por que o Corinthians não quer pagar os 5 milhões à vista? Primeiro, porque não tem o dinheiro, depois, porque estava acertado um parcelamento em 4 vezes, primeira parcela em janeiro de 25. Para que eu vou pagar à vista se eu posso parcelar e não tenho dinheiro? Esse é o raciocínio do pessoal no Corinthians. Só que o Flamengo recusou a primeira garantia oferecida pelo Timão.
A garantia era no contrato com a Brax, o mesmo contrato que havia sido oferecido como garantia na negociação do Mateuzinho e que não foi suficiente para cobrir quando o Corinthians atrasou uma das parcelas. O Corinthians tem que acelerar esse processo, tem até o fim do mês para oferecer uma outra garantia aceita pelo Flamengo ou então arranjar dinheiro para comprar o jogador. Nicola, o Hugo vai poder ser inscrito? Não. Mas o Corinthians pode amarrar a compra do Flamengo com o Flamengo, fazer a sinalização de depósito e tudo mais, e deixar para inscrever o Hugo no ano que vem, depois que resolver a pendência com o Balbuena. Como o Hugo tem contrato de empréstimo até 31 de dezembro, ele não é um problema para essa temporada. Seria para o próximo ano, quando o Corinthians vai precisar resolver essa questão, tá bom? Na Copa do Brasil, terminar o Campeonato Brasileiro entre os primeiros. Na teoria, os 4 primeiros vão para a Libertadores e o quinto e o sexto vão para a pré-Libertadores, certo? Se o Botafogo for campeão da Libertadores, e como ele é o primeiro, o G6 viraria G7. Se o Flamengo, que está no quarto lugar, vencer a Copa do Brasil, o G7 vira G8. E se o Cruzeiro, que é o oitavo, vencer a Sul-Americana, o G8 vira G9. Tá? Então, com esse contexto, com esse cenário do Cruzeiro campeão da Sula, do Flamengo campeão da Copa do Brasil e do Botafogo campeão da Libertadores, a gente teria um G9, com até o Vasco no nono lugar, 43 pontos, garantindo vaga na pré-Libertadores, tá? Priscila Pedroso, Nicola, lembrando você, o Corinthians, antes de comprar o Hugo, tem que pagar primeiro a dívida que a FIFA bloqueou. Se não pagar, sem chance, o Flamengo vai vender para outro clube. Priscila, é bom esse ponto, mas só para lembrar, né? Só para não fazer essa confusão. O Corinthians, a dívida, o transfer ban não impede que o Corinthians se acerte com o Flamengo. O transfer ban impede que o Corinthians registre o Hugo, tá? A proibição não diz, olha, você não pode contratar. A proibição diz você não pode registrar. Mas como o Corinthians passará a poder registrar depois de se acertar com o Balbuena, o que o Corinthians pode fazer? Ele pode se acertar com o Flamengo até 30 de novembro e deixar para registrá-lo em 1º de janeiro, até porque o Hugo está registrado no Corinthians até 31 de dezembro como jogador emprestado. Então, é importante essa diferença, por isso a pergunta da Priscila é importante também. Não é que ele precisa pagar, se acertar com o Balbuena até 30 de novembro para poder comprar do Flamengo até 30 de novembro. Ele pode se acertar com o Flamengo e depois ir resolver essa questão do Balbuena. Acontece que enquanto ele não se acertar com o Balbuena, ele não pode registrar o Hugo. Ficou claro para todo mundo? Vocês conseguiram entender? Se não, vocês mandam mensagem e eu vou tentando explicar até que fique claro para todo mundo, tá bom? Não esqueçam de deixar like, beleza? Combinado? João Fabiano, boa noite, Nicola. O que você acha dessa investigação de fraude nas apostas ocorrendo? Não sou especialista, mas me parece muito barulho para valores tão pequenos. Eu penso parecido. Eu acho que a gente tem que investigar, tá? Acho que a gente tem que investigar. Mas a gente estava falando, são 13 mil reais. Deixa eu só pegar o valor certinho. Bruno Henrique, quer ver? Ó? Foram 3 apostas que totalizaram. Espera aí. É legal dar essa informação, que isso é importante, né? Não sei se está todo mundo sabendo, mas o Bruno Henrique foi alvo de uma mega operação da polícia. Foram 3 apostas em 3 casas de apostas diferentes, no valor de R$ 6.850. E o lucro com essas 3 apostas foi de R$ 13.850. Isso equivale a 1% do que o Bruno Henrique ganha por mês. Ele ganha na casa de 1.300.000 mensais. Mas tem que investigar, com certeza. O Felipe Soares, boa noite, Nicola. Se chegar no dia 1º de dezembro e o Timão disser que já comprou o Hugo e vai ser parcelado, e por outro lado o Flamengo disser que não vendeu, como é que fica? Aí não vendeu e o Corinthians deixa de ter a preferência na compra do Hugo. E aí esse valor de 5 milhões de reais deixa de existir. E aí o Flamengo vai poder aceitar a proposta de qualquer outro clube do mundo. Há quem garanta, inclusive, que o Grupo City tem a intenção de contratar o Hugo. Ontem, depois da partida, o Hugo deixou bem claro. Ele falou que o Hugo falou que quer ficar no Corinthians e que o presidente vai ter que resolver, tá? Sobre reforço no Flamengo, informação que eu contei com exclusividade no vídeo da tarde. O Quadrado, que já foi atacante e virou lateral direito, hoje com 36 anos de idade, está na Atalanta. O Quadrado quer jogar no Flamengo em 2025 e pediu que o Alessandro, que era seu parceiro nos tempos de Juventus, fizesse o meio campo. O Alexandro levou o nome para a diretoria do Flamengo, que está avaliando
os prós e contras antes de tomar uma decisão, tá? No embarque do Flamengo para Belo Horizonte, onde enfrentará o Cruzeiro pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, falou sobre a investigação envolvendo o atacante Bruno Henrique. O jogador foi mencionado como suspeito de manipulação em apostas esportivas, suspeita que a Polícia Federal está apurando. Marcos Braz explicou que o Flamengo já havia sido informado pela FIFA sobre a investigação de um atleta há algum tempo. O caso foi então encaminhado ao STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, onde o clube convocou Bruno Henrique para esclarecimentos. Após ouvir as explicações do jogador, o STJD arquivou o processo. No entanto, uma nova operação foi deflagrada recentemente, sob segredo de justiça, e o Flamengo só tomou conhecimento dessa nova fase da investigação agora. O Flamengo é o que mais tem interesse que isso se resolva. Claro, assim como as autoridades e todo mundo do meio esportivo, queremos que tudo seja esclarecido de maneira justa e transparente. Estamos colaborando da forma que for necessária com a justiça e apoiando o atleta, respeitando sempre a presunção de inocência, afirmou Marcos Braz. Bruno Henrique, que está sendo investigado por um cartão amarelo recebido no jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado, passou por buscas e apreensões na sua residência e no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, na última terça-feira. Durante esse período, Marcos Braz conversou com o jogador para entender sua disposição em participar dos próximos jogos. Nós tínhamos uma programação de treino hoje de manhã. Depois do treino, a viagem para Minas Gerais. Quando ele chega no CT, converso com ele e com mais uma pessoa. Perguntamos como ele está para o jogo de amanhã. Conversei com Felipe Luiz antes de falar com ele. Ele treinou normalmente, seguiu suas atividades e estava muito tranquilo, dizendo que não tem absolutamente nada com isso e que tem o maior interesse em entender o que aconteceu. Ele está pronto para colaborar com a justiça em qualquer situação que precise esclarecer daqui para frente, comentou Braz. Marcos Braz também destacou que a operação recente estava sob segredo de justiça e que o Flamengo não tinha conhecimento prévio dessa nova investigação. Parece que só saiu depois da operação. Ninguém tinha acesso. Ele terá tempo hábil para poder não só falar com vocês, mas também esclarecer para a justiça. A história do Bruno Henrique no futebol é ilibada, com valores da família, da união do grupo e do profissionalismo de sempre ser o primeiro a chegar e o último a sair. Ele tem o maior interesse em que tudo seja resolvido da melhor maneira possível, com seus advogados, na hora certa, completou. O Flamengo reafirma seu compromisso em apoiar Bruno Henrique durante todo o processo, garantindo que o atleta terá todo o suporte necessário enquanto enfrenta essa situação. A expectativa é que, com calma e transparência, o caso seja resolvido rapidamente, permitindo que o foco do jogador e do clube continue voltado para as competições e os desafios esportivos.